alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, professora do componente de Educação Física. Convido vocês agora a fazer a leitura do objeto de conhecimento aqui comigo. Vamos lá. Aula 1, objeto de conhecimento, higiene e saúde, doenças relacionadas ao sedentarismo. Detalhamento, a relação entre o sedentarismo e doenças crônicas não transmissíveis. Olha só que assunto interessante. Então já pega o seu papel, a sua caneta para fazer suas anotações, porque vem informação importante por aí. Vamos de aula. Muito bem, então como vocês viram aí na nossa introdução, nós iremos abordar assuntos relacionados ao sedentarismo, como vocês observam aqui, né, a respeito desse tema. Então, o que a gente pode imaginar como sedentarismo? O que faz uma pessoa ser sedentária? A pessoa sedentária é a pessoa que não pratica, né, nenhum tipo de atividade física. Geralmente ela fica ali, né, inativa por muito tempo, não faz nenhum exercício físico, e essa condição do sedentarismo acaba acarretando nesse indivíduo, né, problemas na sua saúde. Então, uma pessoa sedentária, geralmente, ela tende a apresentar sintomas como, por exemplo, se sentindo muito cansada durante o seu dia a dia, né, letárgico ali, né, parece que está um pouco aéreo, o seu corpo ele passa a funcionar assim um pouco mais devagar, e por conta dessa condição acaba tendo problemas também de sono, problema para dormir, ou às vezes acaba dormindo demais, ocasionando ali uma má qualidade do seu sono. Por conta dessa condição também existem mudanças, ocorrem mudanças ali no seu metabolismo, né? O seu metabolismo ele passa a ficar mais lento, o que acaba fazendo com que esse indivíduo ganhe peso, né? Aumente o seu percentual de gordura, o que é uma situação nociva, né? Faz mal para a nossa saúde. Né, porque como vocês vão observar no decorrer da nossa aula, a obesidade é uma condição que desencadeia outras condições de saúde, de doenças, né? Então é uma porta de entrada para a instalação de outras doenças. E também uma pessoa que não é ativa, ou seja, que é sedentária, ela também pode apresentar mais rigidez nas suas articulações, dificuldades na questão de memorização também e de concentração. Então, olha só o que o sedentarismo pode ocasionar na vida de uma pessoa, né? Na questão da sua saúde. E por conta disso também, ela pode ter problemas de digestão pelo seu metabolismo, né? Ser mais lento. E, geralmente, uma pessoa que é sedentária, ela acaba adotando também outros hábitos que são nocivos à sua saúde, como a utilização de uma alimentação inadequada ali no seu dia a dia. Então, por conta, né, dessa alimentação inadequada, muitas vezes ricas em gordura, né, se alimentando ali de refrigerantes, muito açúcar, muita gordura, comidas industrializadas, por exemplo, diminuindo a ingestão, por exemplo, de fibras, o seu organismo, né, o seu intestino, ele passa a ter problemas ali em processar todos esses alimentos, né, então ocasionando problema de digestão. Também há uma piora na saúde mental dessa pessoa, uma vez que a atividade física, ela proporciona o desenvolvimento e a presença de hormônios que trazem essa sensação de bem-estar, né, de felicidade para aquele indivíduo. Então, quando há uma falta desse movimento que a atividade física proporciona, obviamente esses hormônios eles não são produzidos ou são produzidos em baixa escala, o que ocasiona ali a piora na saúde mental, ocasiona ali o estresse, né, a ansiedade, muitas vezes o surgimento de um quadro depressivo. Tem também a pessoa sedentária, né, tem mais dificuldade para se livrar de maus hábitos. Lembra que eu falei que uma pessoa sedentária, ela pode apresentar ali também outros hábitos nocivos à saúde, como uma má alimentação, uma má qualidade do sono, às vezes ela troca o dia pela noite, né, fica
constantemente estressado, então tudo isso vai acarretando ali problemas na sua saúde, né? A questão da pele também dessa pessoa acaba apresentando problemas, tem pessoas que desenvolvem ali um quadro severo de acne, por exemplo, justamente por conta da má alimentação e da falta de atividade física, e principalmente, né, aquilo que mantém o nosso corpo ali numa postura correta, que são os nossos músculos, por eles não estarem sendo estimulados e trabalhados, acaba ocasionando ali o enfraquecimento desse músculo, fazendo com que essa pessoa ela tenha dores constantes, principalmente nos músculos que são responsáveis, né, por manter a nossa postura, que são os músculos aqui da região do nosso abdômen, aqui da região da nossa lombar, e muitas pessoas acabam tendo esses problemas, essas dores musculares, dores nessa região, por conta do músculo fraco. Então, olha só que interessante aqui essa informação que eu vou trazer para vocês na cartela, que fala que estudos apontam, né, que 70% da população adulta não consegue atingir os níveis mínimos recomendados de atividade física. Então, a maior parte da população adulta não é fisicamente ativa. E o que torna a pessoa fisicamente ativa? Como é que eu posso ter esse parâmetro do que é uma pessoa fisicamente ativa e do que não é uma pessoa fisicamente ativa? Nós vamos observar aqui nas recomendações da OMS, né? Uma pessoa, para ela ser considerada fisicamente ativa, né, o mínimo que ela tem que fazer durante a sua semana de atividade física é de pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade, ou então de pelo menos 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de vigorosa intensidade. Então, esse tempo ele deve ser diluído ali durante a sua semana. Então, já anota aí essa informação que ela é super importante. Se você quer ser uma pessoa fisicamente ativa, começa seguindo essas orientações da OMS quanto ao tempo de atividade e também ao esforço que essa atividade deve proporcionar, ou de moderada intensidade ou atividades mais intensas, ok? E essa questão da inatividade física, da falta de atividade física ali no cotidiano do indivíduo, ele pode aumentar substancialmente a incidência relativa de doença arterial coronariana em 45%, infarto agudo do miocárdio em 60%, hipertensão arterial em 30%, câncer de colo em 41%, câncer de mama em 31%, diabetes do tipo 2 em 50%, osteoporose em 59%. Então, olha só essas informações super interessantes a respeito do que a inatividade física pode provocar, né? Como que ela pode impactar negativamente na saúde do indivíduo, sendo uma porta aí aberta para a instalação de doenças que são sérias, nocivas à nossa saúde. Então, falando, né, do contrário agora da atividade física, para que a gente entenda o porquê que a questão da inatividade física ela é uma problemática, né, a respeito da saúde hoje, muito preocupante nos dias de hoje. Para que a gente entenda, né, esse processo, a gente vai relembrar como a atividade física estava inserida no nosso contexto, da nossa história lá atrás, e como que ela se apresenta nos dias de hoje. Então, para que a gente relembre essa história, nós vamos começar do princípio, lá nos primórdios, né, no surgimento da humanidade, né, na era primitiva, como vocês vão observar aí na imagem, né? Então, na pré-história, o homem ele tinha essa necessidade de se manter ativo, né? Porque se ele não fosse ativo, das duas, uma, ou ele morreria de fome, ou ele seria ali, sofreria algum ataque por conta de outras pessoas ou até de animais também. Então, ele tinha essa necessidade de se manter ativo para buscar o seu alimento, para sobreviver,
para se defender também de ataques de animais e de outras pessoas, e também para explorar novos territórios. Então, para que isso acontecesse, obviamente, naquela época não existia nenhum outro meio de se locomover, a não ser, né, fazendo caminhadas ou correndo. Então, nessa parte da nossa história, o homem ele tinha essa necessidade de se manter ativo, justamente para a questão de sobrevivência. Passando ali, né, há um tempo na nossa história, nós vamos entrar na era das civilizações antigas, né? E eu falo de civilizações antigas, me referindo, por exemplo, à Roma antiga, como está retratado aí na luta entre os gladiadores, né? Eu falo também da Grécia, do Egito, da Mesopotâmia, ou seja, nesse momento da nossa história, era necessário que as pessoas também fossem fisicamente ativas, por quê? Porque como eles se defenderiam, né, de ataques inimigos? Como que eles conquistariam novos territórios? Através justamente da sua força física. Embora eles tivessem ali o uso de espadas, de alguns implementos que pudessem, né, melhorar essa capacidade deles de conquistar territórios, eles precisavam ser fisicamente ativos através de exercícios ali físicos para desenvolver o seu corpo, a sua força. Então, eles precisavam de ter essa atividade física ali constante e presente no seu dia a dia, justamente para que eles pudessem defender o seu território e conquistar novos territórios também, né? Através dessas lutas, enfim. Mas, com o passar do tempo, nós fomos entrando ali, por exemplo, na era da Revolução Industrial, que é quando já houve essa substituição, né, do trabalho manual ali feito pelo homem por máquinas. Então, ali já começou, né, a incrementar essa não necessidade de ser tão ativo, assim, de ter o ser humano ali atuando de fato naquelas funções, porque a máquina acabava substituindo, né, a função do homem. E olhando para o nosso momento atual, nessa era tecnológica, muito mais ainda, quando essa tecnologia ela não é utilizada ao nosso favor, né? Por quê? Porque acaba facilitando demais o nosso dia a dia, fazendo com que a gente não sinta tanta necessidade de ser ativo, né? Quando a gente usa, por exemplo, ali o celular para fazer compras, né? A gente já não vai mais no supermercado fazer compras, porque a gente tem o acesso ali pelo nosso celular. Então, tudo isso faz com que a gente, né, acabe se tornando pessoas mais inativas, né, e ocasiona problemas sérios de saúde a nós, a população em geral. Como vocês viram, a maior parte da população hoje se tornou inativa, né, na questão física, nos exercícios físicos. Então, falando dessa série de problemas de saúde do indivíduo, nós vamos ver que a nossa saúde ela vai sendo afetada. Com a inatividade física, obviamente, o nosso corpo ele vai tendo a necessidade de estocar mais gordura como fonte ali de energia. E por conta disso, como vocês vão observar, nós vamos entrar ali, por conta desse acúmulo de gordura, acaba se entrando num quadro de obesidade. E o que é obesidade? Obesidade ela é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo, sendo então um fator de risco para o desenvolvimento de outros problemas, como hipertensão e diabetes do tipo 2, né? E como a obesidade ela se trata de uma doença, ela também é um fator de risco para outras doenças, ou seja, ela é uma porta aberta, né, para a instalação de outras doenças. E a gente vai ver como é que a gente pode classificar esses graus de obesidade no indivíduo? Através do índice de massa corporal. Então, através do IMC, como vocês observam aí nessa tabelinha, né, nós temos 3 graus de obesidade, que é a obesidade leve, que é quando o IMC dessa pessoa ela varia entre 30,0 e 34,9. Obesidade moderada, quando o IMC dessa pessoa fica ali entre 35,0 e 39,9. E obesidade mórbida, que é quando
essa pessoa apresenta um valor de IMC igual ou superior a 40. Então, uma pessoa que tem obesidade, ela tem o risco de, tem maiores chances de desenvolver, como vocês vão observar aí, outras doenças, como, por exemplo, hipertensão, diabetes tipo 2, como já foi citado, doenças cardiovasculares, artrose, artrite, que são doenças relacionadas à questão óssea, né, o refluxo esofágico, câncer de intestino, depressão, e também esse indivíduo acaba apresentando uma queda acentuada na sua autoestima, justamente pelo impacto negativo que há na sua saúde por conta da instalação dessas doenças que se instalam justamente através desses maus hábitos que são adquiridos ali durante o seu cotidiano. E falando sobre essas doenças, né, além da obesidade, nós vemos aqui a questão da diabetes, do diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 2 é uma doença metabólica crônica caracterizada por valores elevados de glicose no sangue, a hiperglicemia. A doença ela se desenvolve pelo comprometimento progressivo da produção de insulina pelas células pancreáticas tipo beta e pela resistência à ação do hormônio em órgãos como fígado e músculo. Então, para que a gente entenda, né, como é que funciona essa questão da diabetes, nós temos que lembrar que o nosso corpo ele produz um hormônio chamado insulina, que tem como principal função manter ali equilibrados os níveis de açúcar no sangue, ou seja, de glicose no sangue, ok? Então, quando a pessoa ela apresenta um quadro diabético, há uma resistência do corpo, né, à ação desse hormônio chamado insulina, o que acaba desequilibrando esses níveis de açúcar no sangue. E uma pessoa diabética, ela pode apresentar sintomas como presença de manchas escurecidas em regiões de dobras como pescoço, axila e virilha, sede em excesso, alterações visuais como visão embaçada, urina em excesso, parestesias, que são as dormências em mãos ou em pés, redução do peso não intencional, ou seja, uma perda de peso acentuada de uma maneira inesperada, e cansaço. Então, olha só os sintomas, né, que uma pessoa que apresenta esse quadro de diabetes pode sentir. E, dando prosseguimento a respeito dessas doenças relacionadas ao sedentarismo, nós vamos falar também sobre doenças cardiovasculares, que é um termo bem amplo para denominar diversas condições agudas ou crônicas que afetam o coração. E, de acordo com a OMS, as doenças cardiovasculares elas são a principal causa de morte no mundo. Então, como principais doenças cardiovasculares, nós vamos ter o AVE, que é o acidente vascular encefálico, ou AVC, também conhecido como derrame, né? Então, quando a pessoa é acometida por um AVE, o que acontece? Aqueles vasos que irrigam ali sangue para o nosso cérebro, eles se rompem ou então eles entopem, dificultando essa irrigação. E acaba ocasionando ali uma paralisia nessa parte afetada, né, que nós conhecemos como derrame. A arteriosclerose, ela já vai ser o acúmulo, né, de gordura, do colesterol ruim nas paredes das artérias, o que dificulta o fluxo sanguíneo. A cardiomiopatia são doenças relacionadas à questão do coração, o infarto, a doença arterial periférica, que é quando há uma dificuldade da circulação sanguínea acontecer na região dos membros inferiores. Então, essas são as principais doenças cardiovasculares que nós conhecemos. E uma pessoa que apresenta uma ou qualquer uma dessas doenças cardiovasculares, elas podem sentir sintomas como cansaço excessivo, sem motivo aparente, dores no peito, mal súbito, enjoo ou perda de apetite, falta de ar em repouso ou em atividade, inchaço nas pernas, palpitação ou taquicardia, suor frio, tonturas ou desmaios, tosse seca e persistente.
Então, dando continuidade aí a essas doenças relacionadas ao hábito sedentário, nós vamos falar também sobre hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Então, ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou então ultrapassam ao famoso 14/9, como nós conhecemos. Então, a pressão alta ela faz com que o coração tenha que exercer um esforço muito maior, né, do que o normal, para fazer com que esse sangue seja distribuído ali corretamente no nosso corpo. E é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, né, como já foi citado, infarto, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. E esse problema, né, da pressão alta é herdado dos pais em 90% dos casos, mas também existem outros fatores que podem influenciar nos níveis de pressão arterial, como, por exemplo, a aquisição de maus hábitos ali por parte do indivíduo. Ok? Então, quais são os sintomas de uma pessoa que apresenta uma hipertensão arterial? Dores no peito, dores de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada, sangramento nasal. Então, esses são os sintomas relacionados ali à questão da hipertensão arterial. Outra condição que uma pessoa sedentária pode apresentar é a questão do estresse e da ansiedade. Então, hábitos sedentários, eles vão desregular a produção de alguns hormônios, como, por exemplo, o cortisol, que é conhecido ali como o hormônio do estresse, né, que está ligado ao estresse. Então, quanto mais sedentária uma pessoa é, mais chances de se sentir estressada ou ansiosa ela tem, com possibilidade de evoluir, então, para um quadro depressivo ao longo do tempo. E a prática, né, de atividades físicas, ela vai justamente ajudar na regulação e na diminuição da produção desse cortisol, né, que além de estimular o organismo também a produzir hormônios como endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina, que são hormônios que estão ligados a sensação de prazer e a sensação de bem-estar. Então, vejam como é importante a atividade física para a saúde do indivíduo. Prosseguindo aqui com essas doenças relacionadas ao sedentarismo, nós vamos ver a osteoporose, que é uma condição médica que faz com que os nossos ossos se tornem mais porosos, ou seja, fiquem mais frágeis, perdendo ali a densidade, né? E o que acaba fazendo com que esse indivíduo que apresenta esse quadro de osteoporose tenha mais chances de sofrer fraturas, porque vai quebrar com maior facilidade. Então, observe aí na cartela como que se caracteriza um osso normal. Então, observem esses buraquinhos, são menores, né? Por quê? Porque esses poros, eles justamente são menores, o que faz com que o nosso osso ele fique mais fortalecido. Agora, um osso osteoporótico, ele já apresenta aí uma dilatação desses poros, né, nos nossos ossos, tornando esses ossos mais frágeis, o que ocasiona, por exemplo, num caso de impacto, de queda, a fratura desse membro aí que foi, né, que sofreu essa queda, esse baque, ok? Então, como os sintomas ali da osteoporose, nós vamos ter dor crônica, estatura que diminui, perda de qualidade de vida, ossos ou membros que ficam deformados, se tornando mais tortos e, como eu já falei, fraturas. Então, continuando aí sobre essa questão das condições de doenças, né, relacionadas ao sedentarismo, nós vamos ver sobre o câncer, onde a obesidade causada pelo sedentarismo está diretamente associada ao surgimento de certos tipos de câncer. E essa relação se deve ao aumento da produção de radicais livres pelo organismo da pessoa com excesso de peso,
o que pode desencadear, então, processos inflamatórios que favorecem a formação de tumores. E estima-se ali que 50% da incidência de câncer de endométrio, por exemplo, esteja relacionado ao sedentarismo, assim também como o aumento do câncer de esôfago, de tumores malignos ali do cólon e também da ocorrência de câncer de mama. Então, todas essas questões estão ligadas aí à questão do sedentarismo. Então, para vocês observarem aqui de uma maneira mais didática, nós vamos ver que um hábito sedentário ele vai ocasionar ali um efeito dominó, como vocês vão observar aqui nessa animação. Então, uma pessoa sedentária, ela acaba se tornando uma pessoa obesa, e a pessoa obesa vai acabar também apresentando quadros como diabetes, doenças cardiovasculares, a osteoporose, como já foi citada, doenças emocionais também, então ocasionando esse efeito dominó. Né? Um hábito sedentário acaba fazendo com que surjam esses aspectos aí negativos na nossa saúde. Agora, como é que eu posso mudar esse quadro, então? Vocês já viram lá no início, quando eu falei a respeito das recomendações da OMS, a respeito da atividade física, do tempo de atividade física que eu devo dedicar durante a minha semana. Né? Então, a aquisição desse hábito positivo já faz com que a nossa saúde ela seja impactada de uma maneira bem interessante. Mas eu vou trazer aqui para vocês a escalada do sucesso para uma boa saúde. Então, para que eu tenha uma boa saúde, o que eu preciso fazer? Dormir bem. Né? O sono ele vai servir para justamente recuperar o nosso organismo das tarefas que ele foi ali obrigado a fazer durante o dia. Então, se você faz uma atividade física, o seu corpo, na hora do sono, ele vai recuperar-se, né? Vai recuperar as forças. E também o sono ele vai regenerar ali, ajudar nesse processo de regeneração das nossas células, que é super importante para que mantenha o nosso corpo vivo. Então, dormir bem é um aspecto super importante, interessante, para que a gente tenha uma boa saúde. Hidratar-se também, né, é um aspecto importante, porque através da hidratação eu vou poder fornecer ali também energia para o meu corpo, e aí já uno também ao terceiro degrau aí da nossa escalada do sucesso, que é o alimentar-se bem. Evitar ali os fast foods, as frituras, colocar na sua alimentação mais fibras, né, mais legumes, frutas e verduras, comer alimentos mais saudáveis. É super importante, né? Diminuir a ingestão ali de gorduras que são nocivas à nossa saúde, a ingestão de açúcar para que não desenvolva ali um quadro de diabetes, por exemplo. Então, hidratar-se, alimentar-se estão relacionados também ao sucesso para que a gente tenha uma boa saúde. Esse outro ponto, outro degrauzinho, o socializar-se também é importante, porque o nosso corpo deve ser contemplado não só no físico, mas também no mental. Então, quando a gente socializa, a gente gera maiores probabilidades, por exemplo, de encontrar uma turma onde a gente consiga ali incentivar um ao outro a ser pessoas mais ativas, a ser pessoas que tenham hábitos melhores de saúde, né, para que melhore a nossa qualidade de vida. E também acaba ocasionando ali, através dessa interação com o outro, troca de experiências, trazendo essa sensação de bem-estar, de prazer, né, que é super importante para que torne a nossa vida mais significativa. E, por fim, não menos importante, o ser ativo. Então, vocês viram o impacto negativo que a inatividade física, que o sedentarismo pode trazer para a nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer para que a gente tenha sucesso na nossa saúde? Ser pessoas mais ativas. Como é que eu me torno uma pessoa mais ativa? Quando eu opto, por exemplo, em não ir de carro e não ir de moto até ao mercadinho, a taberna ali da minha cidade, já que é um pouco perto de casa, eu vou andando, vou caminhando. Para a minha escola, eu vou caminhando também. Né, se não tiver tanta dificuldade assim nessa questão do transporte. Então, trocar hábitos, né, que deixem o nosso corpo mais preguiçoso por hábitos que façam com que a gente exercite mais o nosso corpo
é super importante, é super interessante para que a gente tenha uma melhora na nossa saúde e evite ali esses quadros, né, que se instalem, esses quadros dessas doenças que a gente acabou de citar aqui na nossa aula. Então, espero que vocês tenham entendido a importância da atividade física e também o que pode acontecer na saúde do indivíduo caso ele seja um indivíduo sedentário. Então, a gente vai justamente na contramão dessa informação, né, do sedentarismo e nos tornando pessoas mais ativas e cuidando da nossa saúde. Obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.